Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo neste momento, né? Você que está assistindo o nosso podcast. A partir de agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo da finança, né? Ou seja, o mundo financeiro. Eis que estou com ele aqui, ó, o expert do assunto. Tudo bom, Adam? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, pessoal. Seguindo a linha de raciocínio da última semana, vai vir os papos aí um pouquinho mais complexo, tá? Mais pesado. Vou tentar simplificar ao máximo, mas assim, chega de falar o fácil. Agora nós vamos dar uma dificultada. Espero que vocês gostem e que vocês aprendam. Até a semana passada, por incrível que pareça, pro assunto que foi um tanto quanto mais aprofundado, foi até que suave, né? Deu pra entender, né, Lúcio? Deu ontem, semana passada foi legal. Show de bola. Então vamos seguir na mesma linha de raciocínio, então. E o que a gente vai trabalhar hoje? Hoje a gente vai falar sobre prazos operacionais ou prazos de investimento, né? No Brasil isso é muito relevante. Então acho que é importante trazer esse tema aqui para que a galera entenda melhor. Tá. E esse prazo de investimento, em si, enfim, de uma forma geral, prazo, tudo foi em prazo é durante um período. Exatamente. Né? Como que funciona isso aí, Adam? Não é o foco de hoje, mas né, vamos abrir do day trade, que é o mais curto de todos. Então, day trade, você compra e vende um ativo no mesmo dia, tá? O ativo que seja. Swing trade, você compra o ativo e fica com ele de 1 a 2 semanas, né? Se você vendeu no outro dia, já é considerado swing trade, tá? Então, operações que duram de 2 dias até 15 dias. Sim. Tá? Position trade, posição, né? Uma coisa um pouco mais longa. De 16 dias até 6 meses, né? Sim. E de 6 meses até o resto, a gente considera liberal trade, que seria umas operações mais longas, tá? E quando eu falo operações aqui, o mesmo vale para investimento. É que, no geral, o investimento é utilizado a palavra acima de 6 meses de período. Senão é considerado mais uma operação. Então, portanto, são esses intervalos de tempo aí, né, que determina uma nomenclatura. Exatamente. E uma forma de trabalho. Exatamente. Porque o que acontece, né, Lúcio? Cada um desses prazos operacionais envolvem alvos e alvo de risco e alvo de retorno maior ou menor, dependendo, né? Porque é fora do comum eu imaginar que uma ação vai subir 100% em 15 dias. Então a gente utiliza alvo mais curto para operações mais curtas e também o limite de risco é mais curto. E isso é muito legal. Isso é muito legal porque dá pra gente explorar o melhor que o mercado tem a nos oferecer com esse conhecimento. E esse conhecimento, essa forma de trabalho, Adam, a gente pode ver que não é tão simples, né? Sim. Mas você falou que é legal, mas legal. não é tão simples. Exato. Como que funciona isso aí? Olha, é o seguinte, pessoal, né? Primeiramente, vamos começar aqui a falar do swing trade. O day trade a gente já fez um episódio sobre operações de curto prazo. Sobre isso, né? Então a gente já falou bastante sobre isso, né? O que a gente normalmente percebe que as pessoas fazem? Né? Quando vem uma crise, vira todo mundo investidor de curto prazo. E quando a bolsa passa 2, 3, 5 anos subindo, vira todo mundo investidor de longo prazo. Sim. Né? Sim. Só que se você for parar para analisar friamente o que a gente está tentando fazer, quando tudo está caro, a gente se torna investidor de longo prazo, e quando tudo está barato, a gente se torna investidor de curto prazo. Sim. E o ideal não seria fazer o inverso, Lúcio? É isso que eu ia te falar. Pelo que a gente vem conversando aqui em curtos períodos, né? Seria o inverso da situação. Exatamente. A gente tem o hábito de sempre refletir o passado no futuro. Sim. Então, quando tudo está dando certo, a gente tende a acreditar que vai continuar dando certo. E quando tudo está dando errado, a gente tende a continuar que tudo vai continuar dando errado. Porém, vamos supor que veio uma crise do coronavírus e você decidiu ser um investidor de curto prazo ao invés de longo prazo, né? As ações ali estavam com desconto de 50%, 70% algumas empresas, né? Algumas 30%, mas assim, na média, 45% de desconto. Quando você vê um cenário onde as ações estão tão descontadas dessa maneira, não faz sentido você querer um alvo tão curto.
Por quê? Se uma empresa cair 50%, para voltar no preço que ela estava antes da queda, ela tem que subir 100%. Sim. Né? Se a gente pega R$100 e perde a metade, a gente fica com 50. Se a gente ganhar 50% de 50, vai dar 75. Vai dar 75. Não vai fechar. Então, cada 50, toda vez que a gente perde 50%, a gente tem que ganhar 100 para voltar no valor original. É uma conta estranha, né? Falar bem a verdade, né? Se você parar para pensar, não só entrando nesse gancho, Ada, se você parar para pensar de 50 por 100, você tem 100. Se você tirar 50%, você fica com 50%. Com Exato. 50. Mas se você tirar 50% de aumentar, ou seja, aumentar 50% de 50, você vai para 75. É uma conta que não fecha. Exatamente. Não fecha, porque a porcentagem descendo ela é diferente da porcentagem subindo, Sim. né? Ela tem, a matemática tem essa questão aí que complica um pouco a vida dos investidores. Então, se você pega uma ação que caiu 50%, o que isso vai representar, né? A pessoa que estava com 600% de lucro, né? Ela vai, depois disso, cortou pela metade, ela vai estar com 300. Sim. Se ela estava com 100, ela vai estar com 50, né? E quem comprou atrasado, que comprou mais no final do ciclo, vai se ver no prejuízo ou, na melhor das hipóteses, no 0 a 0. Empatado. Então, o que a gente vê muito? Que depois das crises, a galera tem o hábito, né, de se tornar operador de curto prazo. Por que eles fazem isso? Porque eles imaginam que a crise vai ficar para sempre. Mas o passado nos diz que isso não é verdade. Sempre vai ter os ciclos, né? Sempre vai ter os ciclos. Algumas empresas vão falir? Vão. Só que algumas outras vão prosperar e vão até superar o valor que elas tinham antes da crise. Sim. Tá? Então, o que normalmente acontece? Como é que um grande gestor, como é que um grande investidor lida com essa situação, né? Ele faz o seguinte, quando ele compra uma ação barata e essa ação começa a se valorizar, chega um momento que ele decide vender essa ação. Só que quando ele decide vender, não necessariamente a ação vai parar de subir. O que ele começa a fazer? Ele começa a utilizar uma relação de risco-retorno menor. Por quê? Se a ação ainda vai continuar subindo, né, eu poderia, ao invés de estar pedindo um alvo de 100%, 200%, eu posso reduzir o meu alvo para 15%, e ao invés de eu colocar um limite de risco, suponhamos, de 50%, eu utilizo agora um limite de risco de 4%. Eu arrisco 4 para tentar ganhar 15%. Então, ele faz essa adaptação. Então, conforme a empresa continua subindo, que é difícil a gente acertar o momento em que a crise vai começar. Sim. Difícil não. Eu julgaria que é praticamente impossível fazer isso. Só que quando as coisas estão todas caras e você coloca um limite de prejuízo de 4%, isso te dá uma vantagem muito grande. Pois, se a ação chegar a cair 50% ou 70%, como o que acontece no momento da crise, ao invés de perder 70%, você vai perder 4%. Sim. Né? A sua perca, digamos assim, é bem menor. É bem menor do que a perca do cara que ficou sempre longo prazo. Sempre a longo prazo. Sempre a longo prazo. Então, cada momento do ciclo favorece uma modalidade de investidor diferente. Sim. Né? É verdade que os investidores de longo prazo, eles ganham mais dinheiro do que todo mundo. Quanto mais longo o seu prazo, maior a sua lucratividade. Exatamente. Pensa, porque assim, a ação de uma empresa reflete geralmente o lucro daquela empresa. Então você acha que a Vale do Rio Doce, ela vai lucrar mais em 1 ano ou em 10 anos? Em 10. Então é isso que acontece também com o preço daquela ação. Ela se valoriza muito mais no longo prazo do que no curto. Porque pode ser que ela caia um dia, sobe outro dia, Exato. Mas de uma forma geral, de um contexto, sim, é possível que ela aumente no futuro ao longo de 10 anos. Ao longo de 10 anos. E normalmente quando a pessoa faz o inverso, né, que é ela comprar uma ação barata e colocar um alvo curto, né? Primeiro que quando as ações estão extremamente baratas, elas têm um nível de volatilidade, de sobe e desce, muito maior.
Então a chance de atingir o teu limite de risco, ela cresce muito. À medida que no final de um ciclo, a volatilidade das ações tende a ser menor. Porque a galera não percebe aquilo como uma oportunidade. Então o mercado fica meio sonolento. Então o limite de risco de 4% no final de um ciclo é uma excelente estratégia, frente ao retorno de uns 15%, né? Sim. Sempre você tem que imaginar que quando você ganhar, você vai tirar mais dinheiro do que quando você perder. Fazendo isso, você não precisa acertar mais do que errar. Você pode errar mais do que você acerta e ainda assim vai te sobrar dinheiro no final da conta. Rapaz, esse assunto hoje é meio complexo. Né? Suponhamos, vamos lá de exemplo então. Não é tão simples. Vamos de exemplos, né? Se você, toda vez que você ganha R$15, e quando você perde 5, né? A cada operação, a cada negócio que você acertou, ele vai pagar 3 operações erradas. Exato? Sim. Eu perco 5 e ganho 15. Sim. Logo, se eu divido um pelo outro, vai dar 3. Sim. Tá? 3 por 1. 3 por 1, exatamente. 3 por 1 na relação de risco-retorno. Risco sendo 1 e retorno sendo 3. Se você pega, né, esse tipo de operação e usa ela no final do ciclo, usando tudo aquilo que a gente já conversou, né? É de diversificar, de ter várias empresas diferentes. Então, o que vai acontecer? Vamos supor que você abra 5 operações ao mesmo tempo. Então, comprei um pouco de Gerdau, comprei CSN, comprei Arezzo, comprei tal. Comprei 5 empresas diferentes. Todas elas com risco-retorno de 1 para 3. 1 para 3. 15 Tá? 5. 15 5. Se eu tomar stop, né? Se bater o meu limite de risco, que é perder 5% em uma das operações ou em outra, né? As que eu ganhar, provavelmente vai me sobrar dinheiro, porque a relação de risco-retorno é muito boa, Sim. de 1 para 3, né? E se todas elas der errado, aí é sinal que a gente entrou em crise. Sim, perfeito. E aí, ao invés de você perder 70%, 50% em cada um dos ativos, você vai perder só 5%. Então, isso até funciona como um alerta anticrise. Se você estiver fazendo... Vamos supor... Vou citar aqui o exemplo pra gente. O último ciclo econômico que a gente passou foi do ano de 2016 ao ano de 2020. Ele teve início com o impeachment da presidente Dilma, e ele teve o final do ciclo com a pandemia, em março de 2020. Tá? Esse foi o último ciclo. Se você estava operando com essa estratégia que eu tô te falando de 1 para 3, de ganhar 15 para perder 5, lá em 2016, cara, você deixou de ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque as ações subiram muito mais que 15%. Sim. E nem sempre ela vai no zigue-zague. Tem umas horas que pega o embalo que vai meio que linha reta. Parece um foguete da NASA, né? Parece um foguete da NASA. Você fala, rapaz do céu, isso aqui não vai parar nunca mais de subir. Vi vantagem. Então, agora, se você pega essa estratégia e você utiliza ela do meio de 2019, do ano de 2019 para frente ali, seja no meio ou no começo, você teria perdido muito pouco dinheiro quando veio a pandemia. Porque a pandemia, ela derrubou todas as ações juntas. Sim. Todas. Um dia o mercado começou a cair e ele nunca mais subiu. Todos os dias ele caía, né? Então ele caiu ali durante 4 ou 5 semanas consecutivas. Até fechamento de bolsas mundiais, né? Exato, que a gente chama de circuit to break, né? Isso, perfeito. 2, 3 vezes na semana, né? Parava tudo, fechava-se tudo. Fechava para tentar manter tirar um pouco do pânico, mas eventualmente não funciona muito bem. Sim. Porque a hora que reabre o negócio continua caindo. Então, se você estava trabalhando com essa metodologia de 2019 para frente, Lúcio, você conseguiu proteger muito bem o seu capital. Muito bem mesmo. E isso aí não é coisa que eu entendi há muito tempo, tá? Conhecimento na verdade, é conexão que eu obtive mais recente. Sim. Olhando, porque o que acontece? Eu via que todo mundo queria operar no longo prazo a hora que estava alto e no curto prazo a hora que estava baixo. Porém, se você conseguir fazer o inverso, você vai ganhar muito dinheiro.
Você vai ganhar muito dinheiro. Mas para começar a fazer isso no inverso, é preciso estudar cada empresa por empresa, não é verdade? Ou isso é relativo também? Para essa negociação de curto prazo, Lúcio, o resultado da empresa não interfere muito. O resultado, se a empresa dá lucro ou prejuízo, movimenta o valor da ação no longo prazo. No curto prazo, é simples oferta e demanda. Se tem mais gente comprando, vai subir. Se tem mais gente vendendo, vai cair. Então, por mais que você analise muito bem, é lógico que se você juntar as duas coisas, vai melhorar a assertividade, mas dá para você fazer ali olhando só preço, sem olhar muito o resultado das empresas. Então, esse tipo de conhecimento, esse tipo de insight, né, essas conexões que a gente vai adquirindo com a experiência, elas são muito importantes, porque olha uma baita de uma ferramenta de previsibilidade da crise, né? Então, se você vendesse qualquer ação lá com prejuízo de 4%, nossa, você teria economizado muito dinheiro, porque a queda foi muito maior do que isso. Sim. Então, esse tipo de coisa, né, esse tipo de utilização adequada de cada uma das estratégias operacionais, ela faz muito sentido. Faz muito sentido. Eu gosto do longo prazo, o meu maior foco e aonde eu dedico mais atenção e energia é no longo prazo. Principalmente agora que as empresas estão, de certa forma, depreciadas. Elas estão baratas. Você entrou você destacou agora, né? Eu estava até vendo anteontem, né? Hoje a gente está gravando terça-feira e as bolsas caindo literalmente, né? Sim. Fechando em baixa globalmente. Sim. E, inclusive a Ibovespa ontem, o dólar subindo, aquela coisa toda. Hoje eu não vi, para falar bem a verdade. Mas como que faz? Entra nesse mesmo caminho, Adam? Nessa mesma batida? Então, para você traçar um plano, né, operacional, você vai ter que fazer uma escolha. Você vai ter que escolher. Não tem como você pegar o melhor de todos os mundos ao mesmo tempo. Então vai chegar um momento que você vai ter que falar assim, ó, da agora para frente eu vou fazer os investimentos com foco muito mais no longo prazo. Da agora para frente eu vou fazer os investimentos com foco mais no curto prazo. Você vai ter que em algum momento virar essa chave, né? Eu já expliquei para vocês que o ciclo de mercado no Brasil, ele geralmente dura um governo. Então é 4 anos, tá? Então, se você já vê que o mercado está subindo há 3 anos e meio, pelo menos você teria que acender uma luz amarela. Já começar a ter um alerta ali. Começar a ter um alerta. Na própria análise das empresas, você começa a ver que as coisas estão ficando meio caras, né? Uma pergunta, aproveitando a deixa. Isso tem a ver com a queda da Bolsa no Brasil, no mundo? Tem a ver já com a eleição no Brasil? Porque nos últimos capítulos, né, do nosso podcast, nós havíamos falado que o Brasil ainda é o melhor lugar para você investir, tanto na Bolsa como também como numa forma geral, né? Sim. Mas tem alguma coisa a ver, Adam, já? Tem. Ou não? Tem sim, Lúcio, porque o dinheiro que movimenta a Bolsa do Brasil não é somente o dinheiro dos brasileiros. É o dinheiro global, né? Sim. A maior fração do capital, ela vem de instituições, que podem ser nacionais ou estrangeiras, e de investidores estrangeiros, né? Geralmente, fundos gigantescos de pensão lá americano ou europeu, que vai analisando as oportunidades ao longo do globo terrestre e define aonde vai investir, tá? O que aconteceu anteriormente? A gente brinca que tudo que sobe desce, né? Sim. Tudo que é chato, não é legal, é doloroso, mas infelizmente é assim que as coisas funcionam. É assim que caminha a humanidade. É né? assim que caminha a humanidade. Então o mercado americano, por estar muito alto, né, automaticamente ele tem que ter alguma correção para que as coisas voltem a valores mais próximos da realidade, né? Digamos que o ponto ideal é nas nuvens. Tava lá para fora da camada de ozônio, né? Tava muito alto. Tá na estratosfera já. Tá na estratosfera. Então as coisas vão voltar para quê? Para ela voltar a ter um valor mais próximo do real. Um valor mais justo. Então essa aqui, assim, tudo que está acontecendo hoje, a gente fica meio que perturbado Sim. no futuro próximo aí, né? A gente não sabe o que vem. E agora,
dentro deste assunto que nós estamos destacando, é importante que as pessoas saibam aí mais ou menos o que pode ser realizado para melhorar a sua forma de garantir o seu rico dinheirinho, né? Exatamente. Infelizmente, galera, não tem como a gente ter paz absoluta, espiritual e ganhar dinheiro, né? Não cola as duas coisas. Não cola as duas coisas. Ficar rico é difícil? Porque senão todo mundo seria rico. Perfeito. Dá trabalho, tem que fazer, tipo assim, tem que abrir mão de muita coisa, tem que abrir mão de fim de semana, tem que abrir mão de noites, né? Você vê a maioria das pessoas que tem muito dinheiro, elas sacrificaram um monte de sábado e domingo e elas passaram muito medo, né? Elas tiveram que ter muita coragem para fazer isso. E investir não é uma atividade diferente de empreender. Exige coragem, né? Pela experiência, eu já vi que quando as coisas estão perigosas, é que eu consigo preços melhores pelas empresas. Sim. Quando as coisas não estão perigosas, o preço das ações se tornam extremamente caros. Então a gente prefere passar medo e ganhar dinheiro do que não passar medo e não ganhar dinheiro. Mas nesse caminho que nós estamos hoje, Adam, as bolsas caindo, né, de uma forma geral, tanto no Brasil como fora do Brasil, de um contexto geral, é a hora de você aplicar o dinheiro, ou seja, comprar essas ações, ter analisar correto você a longo prazo, a curto prazo, o que você deve fazer. A hora é agora. Lúcio, primeiro eu vou explicar para vocês como é que funcionam as bolsas de valores, tá? A bolsa de valores, ela é um aglomerado de empresas. Então vamos pensar no enxame de abelha, tá? Quando você vê um enxame de abelha, no meio vai ter a abelha rainha, que tem uma galera ali carregando ela. Algumas, acho que as abelhas rainhas, acho que não tem asa, parece, né? As outras que carregam elas. Ou fica em volta para proteger, mas não vem ao caso. No meio você vai ter a abelha rainha. Só que o enxame, ele é muito maior do que aquela bolinha ali que está protegendo a rainha. Sim. Então vai ter abelhas que vão estar voando acima da rainha e vai ter abelhas que estão voando abaixo da rainha. Agora vamos trocar a abelha rainha pelo índice Bovespa ou Dow Jones ou índice de alguma bolsa pelo mundo, tá? O índice vai ser a abelha rainha e as empresas vão ser as abelhas ajudantes. Então você concorda comigo que vai ter ação mais cara do que a média, que é o índice, o Ibovespa, e ações mais baratas do que o Ibovespa? Sim. Então, esse é o momento. Você tenta comprar as ações que estão mais baratas do que o índice, esperando que em algum momento ali ela ultrapasse o índice e esteja negociando acima. Então, mesmo que o índice continue caindo, se você compra uma empresa realmente barata, no pior das hipóteses, ela meio que vai estacionar no preço, se realmente você comprou barato, né? Difícil dizer, assim, não dá para apostar e falar, não vai cair mais. E é por isso que eu não compro uma única ação, porque eu não consigo ter essa certeza. Mas a gente tem algumas vantagens, né, em estar comprando coisas que caíram mais do que o índice, mais do que a média. Isso que é importante, né? Você que está nos assistindo, e o Adam sempre ele simplifica, né, de uma forma que você entenda. Sim. E até mesmo, eu estou aqui, como ele mesmo sempre diz, para que a gente possa ser locutor de vocês também, né? Porque a gente está aprendendo. Mas essa forma, Adam, de pensar, não é sabido por todos que nunca vai cair e também nunca vai subir. Sim. Mas se manter a média, mesmo assim, ainda ganha dinheiro? Ganha porque na renda variável, Lúcio, ela tem uma diferença da renda fixa. A renda fixa você aplica R$1.000 hoje, daqui a um mês você vai ver que tem mais de 1.000. Na renda, e ele vai subindo numa crescente que você consegue enxergar plenamente o quanto que você vai ter até no final do investimento. Você consegue definir isso. Já na renda variável, as coisas não caminham com esse nível de certeza, tá? Então, suponhamos que eu comprei uma ação. Tem uma ação que eu tô comprado há bastante tempo. Chama Camil, uma empresa de alimentos, tá? E essa empresa, né, ela tá basicamente no meu preço há mais ou menos aí uns 2 anos, eu acho. Olha.
Só que o que pode acontecer? Ela pode, em um único ano, subir 100%. Isso não é impossível e nem tão incomum das ações fazerem esse tipo de movimento, de subir 100% em um ano. Se eu diluir essa rentabilidade de 100% em 3 anos, eu vou ter um rendimento médio, fazendo conta de padaria aqui, de 33% ao ano. Sim. É um excelente retorno. Excelente. É um excelente retorno. Principalmente se você for um investidor pequeno, com uma conta pequena, que você não vai precisar pagar imposto. Aí vai te sobrar 33% ao ano líquido naquele investimento. Então é um baita de um negócio. O tempo é a única coisa que a gente não consegue prever. Quanto tempo vai demorar para eu ganhar dinheiro? Não posso dizer e ninguém consegue. A única coisa que eu consigo dizer é que nesse momento faz sentido me tornar sócio dessa ação. E aí eu compro ela e espero ela entregar o resultado, a economia dá uma respirada, uma melhorada, para que ela tenha o ganho de valor que eu tô esperando. E nessa nomenclatura, né, que você disse lá no início, desse período, né, de longo prazo de 3 anos aí, Sim. é uma forma de você saber um pouquinho aí de como você vai se lidar, digamos assim, no futuro próximo? Exato. Ou não? Não compreendi, Lúcio. Digamos Pode assim, perguntar de novo? Se você está com esse investimento a longo prazo, Certo. né, você já tem uma visão de quanto você vai ter uma lucratividade em longo prazo, ou isso não é possível você saber de quanto você vai estar lucrando? Porque depende das oscilações da Bolsa, né? Depende da oscilação da Bolsa. O que normalmente a gente faz, Lúcio, é o que a gente chama de realização parcial de lucro. Ou seja, eu realizo uma fração, uma porcentagem do lucro que eu tô tendo, né? Geralmente o que eu faço? Quando o meu dinheiro dobra, né, comprei uma ação a 10, a ação chegou a 20. Geralmente eu vendo 1/3 ou metade dessa ação. Por quê? Se ela dobrou e eu vendi a metade, eu recuperei todo o meu capital investido. Sim. Você só está trabalhando com lucro. Eu só estou trabalhando com lucro. E esse lucro eu posso deixar ele no risco, porque aquilo ali é lucro. Então a gente meio que consegue ir montando uma carteira de investimento, sem contar que eu sempre vou estar vendendo o que subiu. E esse dinheiro que eu vendo o que subiu, eu tento comprar a abelha que está abaixo da rainha. Então a gente faz pelo menos um pouco de rotação na carteira. A gente chama de rotatividade da carteira, isso aí. Todo grande fundo de investimento faz isso, gente. Faz muito sentido. Muito. Porque se você pegar o seu dinheiro, digamos assim, colocar R$100 em uma empresa, Sim. se você já está deu 150, nada melhor do que você tirar o seu 100, deixar 50 Exato. e vai trabalhando com aquilo ali. Aquele outro 100 você vai para outro lado. Vai né? para outro lado. Ou coloca num prazo operacional diferente. Aí entra todo esse papo que a gente está tendo, Sim. né? Coloca aquilo ali para operações mais curtas, que tem um risco envolvido mais curto e um retorno também, tá? Você pode fazer isso. O que os fundos... Como é que eu adquiri essa ideia? Os fundos de investimento, Lúcio, geralmente eles têm umas regras de risco, tá? Uma regra de risco do fundo pode ser: eu nunca vou ter mais de 20% do capital dos meus clientes em uma única ação. Se esse fundo compra 10% do valor que ele tem para investir numa ação a R$10, e essa ação vai a R$30, ele vai ter mais do que 20% só naquela ação. Ele não pode. Porque a própria política, o próprio mandato de risco do fundo não deixa ele fazer isso. Então, conforme a ação sobe, o cara é obrigado a vender. E a gente vende junto com ele. É tudo uma jogada, a gente falava jogada de marketing aí, mas já não é jogada de marketing, né? Isso já é jogada de estudo e até mesmo de perspicácia, né? De perspicácia. Porque o que acontece, né? Quando um grande fundo, esses caras, você vai colocar aí 10% de um fundo de investimento, eu tô falando de muito dinheiro. Pegar um fundo médio aí de investimento hoje, ele vai ter um patrimônio de uns 15 bilhões de reais. Nossa. Então, um fundo médio, tá? Fundo médio. Então, se você pega aí que um fundo médio desse tinha 10% em uma ação, ele tinha 1 bilhão e 500 milhões em uma ação.
Você imagine a hora que esse cara fala que vai vender. Tchau, obrigado. O tanto de comprador que não precisa ter ali querendo comprar aquelas ações para que ela não caia de preço. É quase insustentável manter o preço em alta com um cara tão grande assim vendendo. Ele acaba, digamos assim, entre aspas, ferrando uma bolsa inteira. Exatamente. Querendo ou não querendo. A empresa, de uma forma geral, ela fica desesperada. Sim. Eu não sei se eu já contei essa história, gente, mas beleza. Talvez eu já contei e vou contar de novo. Quando a Magazine Luiza estava em uns R$26 mais ou menos, foi dada uma notícia, você pode aí pesquisar no Google que vai aparecer, Blockchain Magazine Luiza. O que é o blockchain? É uma negociação dessa gigantesca. Um investidor grande estava vendendo e ele encontrou um outro investidor louco que estava querendo comprar. E ele foi lá e fez uma venda maciça para o cara, a R$26. Hoje a Magazine Luiza acho que está a R$4,30, R$4,60. R$4,30? Eu vi hoje. Então você imagine, tipo, que beleza que foi pro cara que vendeu encontrar uma pessoa grande também que tinha o potencial de comprar tudo aquilo que ele quis. Ele tem a boca lá na orelha. Em compensação, o cara que comprou... Perdeu bastante, né? Então a gente que é investidor pequeno, o que a gente busca? Comprar barato e vender caro. O grande investidor, o maior objetivo dele é liquidez. O que é liquidez? É a capacidade dele de conseguir comprar e de conseguir vender alguma ação. Então, tem vários problemas nesses fundos grandes, porque eles não conseguem comprar qualquer empresa. Se a empresa for muito pequena, se ela negociar pouco dinheiro no dia, eles nem se metem nela. Porque se eles precisarem sair correndo, a porta é muito estreita. Eles não conseguem passar. Digamos assim, você está uma água contendo esgoto, né? Ou água que seja. Tem aquele fluxo de água, de repente fecha o cano ali e tem que passar aquele tanto de água e não consegue. Vai exprimindo ali, vai exprimindo e não sai. Exatamente. E como é que esses fundos trabalham? Se ele espera o preço começar a subir para ele comprar, Lúcio, ele atrapalha muito ele. Por quê? Porque quando o preço está subindo, muita gente vai querer comprar. E aí ele não vai conseguir comprar o tanto que ele gostaria. Então, sempre quando vocês verem as ações caindo, provavelmente tem algum fundo acumulando aquela ação, comprando e segurando. Porque se ele esperar a ação começar a subir para daí ele querer comprar, ele não consegue comprar. O preço sobe muito e acaba ficando fora do preço que ele gostaria de pagar. Então, e até só para ilustrar isso que você está dizendo, Adam, essa semana eu tive a oportunidade de ver a Petrobras, né? Caindo lá embaixo o valor e a mais negociada. A mais negociada. A mais negociada. Ela e a Vale. Sim. As duas mais negociadas dentro do Ibovespa. Mas exatamente. Como assim? A gente está caindo, o pessoal comprando. E elas têm elas têm muito peso dentro desse índice Ibovespa, né? Muito peso. Assim, for as duas maiores são uma das maiores, né? Exato. Se você somar a Petro 3 e a Petro 4, vai dar em torno de uns 13% de todo o índice Ibovespa. Olha que coisa. Se você pegar a Vale, eu acho que é 11 ou 12 do índice. Então, só essas duas companhias 30, são equivalentes a um quarto da Bolsa. Caraca, é muita coisa. Por quê? Como é que é formado o índice Ibovespa, né? Como é que é composto esse índice Ibovespa? Eles fazem um estudo entre a liquidez da empresa, quanto que gira de dinheiro por dia em negócios, compra e venda, e quanto que ela gera de lucro. Não só o negócio, mas o lucro também. Porque senão eles iam colocar, empresas muito poucas lucrativas para serem um componente muito pesado no índice. Sim. E acabar atrapalhando o desempenho desse índice a longo prazo. Então eles usam essas, entre outras métricas, né, que tem várias, eles usam, as mais potentes são negócios dia e a lucratividade da empresa. Aproveitar o ensejo não tem nada a ver com só para mim por forma de conhecimento mesmo, Ada. No Brasil, da nossa bolsa gira em torno de 125, 120, vamos um patamar 120 mil pontos, sim. 1000 pontos. Aí você vai na Nasdaq ou até mesmo Dow Jones, outras bolsas, 93, 95. Por que essa disparidade? A nossa bolsa gera muito mais riquezas do que essas outras ou não? Não, exatamente o contrário. É que conforme a bolsa vai subindo, para não ficar... A hora que o Ibovespa bater 1 milhão de pontos, provavelmente eles vão cortar um zero. Porque fica muito chato falar de um número muito grandioso.
Então eles vão cortando zero. Então o Dow Jones já deve ter chegado a 1 milhão de pontos muitas vezes. E aí eles vão cortando zero. Entendi. Eles simplesmente cortam zero. Tá? Tá bom. Corta um zero. Porque corta um zero, você não muda o valor. Sim, Porque se cair, vai cair e tal, vai continuar com o mesmo número. Se é 5, vai ser 5. Sim, né? eu entendi. É que assim, eu ficava vendo aquilo e falei, mas não é possível. Será que a Bolsa Eu, do Brasil... pra ser sincero, eu não tenho certeza absoluta disso que eu tô te falando. Mas a chance disso ser dessa maneira é muito grande. Porque pra falar, o Ibovespa tá 350 milhões de pontos. É muito chato, né? Então eles dão uma reduzida. Fica mais enxuto, né? Fica mais enxuto, mais fácil de falar. Entendo. Então, em algum momento no futuro, eles podem cortar um zero, daí o Ibovespa de 200 mil pontos vai para 20 mil pontos. Mas, na verdade, o preço das coisas continua igual. É somente Só cortou um zero. nomenclatura. Nomenclatura. Para ter uma base. Mas, enfim... Deixa eu contar um outro caso para vocês. Agora falando, né, eu comentei com vocês que quando a ação tá caindo, o grande investidor tá aproveitando aquela oportunidade para comprar. Sim. E por isso que a gente utiliza isso na nossa maneira de investir. Essa metodologia. Né? A gente brinca que o grande investidor é o tubarão e a gente é o peixe piloto. A gente não nada nem na frente do tubarão, nem atrás. A gente fica atrás da guela dele ali. Guelra, sei lá o nome daquilo, né? Não sei como é o nome certo. Eu também não sei, mas aquilo ali que fica do lado do pescoço ali. Então, conforme ele come um peixe grande, o dente dele gigantesco, estraçalha e acaba saindo umas migalhinhas. Então, a gente vive disso. A gente vive de tentar acompanhar esses tubarões. Dessas migalhas que acabam caindo, né? Uma das ações, Lúcio, que enquadrou no nosso método, né? A nossa maneira de enxergar as oportunidades, foi a ação da Klabin. E aí a gente... Paranaense. A Klabin, isso. Será que é paranaense? Agora eu não sei. Papel. Fábrica de papel. Nossa vizinha aqui, por sinal. Então a Klabin, né, ela é uma empresa que a gente está apresentando resultados excelentes, então a gente acha legal e a gente foi acompanhando. E eu estava conversando com um dos alunos ali da nossa mentoria e falei, olha, a Klabin é uma empresa que parece estar interessante, né? Eu acho que aqui tem uma oportunidade de negócio. E eu abri o YouTube no dia e tinha uma manchete assim, Luiz Barsi é impedido de comprar mais ações da Klabin. Uai. O Luiz Barsi é o maior investidor pessoa física do Brasil. Ele ganha 1 milhão por dia só em dividendo. Só em participação do lucro das empresas. Você imagina o tamanho da fortuna desse cara. E por que ele foi impedido de comprar as ações da Klabin? Provavelmente ele estava comprando tanto que ele ia virar tipo um controlador da empresa. Só que a outra galera não quer passar o controle. Aí eles vão lá e falam, não tem mais jeito. Deu. Porque se você tiver mais do que esse tanto de ação, você vai ser um controlador e a gente quer continuar no controle. Então ele foi impedido de comprar mais ações da Klabin. E aí a gente acha muito interessante, porque isso valida a nossa maneira de investir, né? Uhum. Quando eu olho para o lado e vejo que quem está concorrendo comigo, comprando as ações da Klabin, é o maior investidor pessoa física do Brasil, isso deixa a gente muito feliz, porque valida o nosso método de investir. O trabalho está sendo feito da melhor forma possível, né? Exato. Aí eu printei e mandei pro aluno, falei, olha aqui quem que é o nosso concorrente. Se tiver difícil comprar, é culpa desse cara aqui. Então, que ele deve estar pegando tudo para ele. A pessoa ali já tá pesada, né? Exato. Então, isso é muito divertido e assim, a gente vai validando o método e vai falando, não, é por aí mesmo que a gente tem que tomar nossas decisões, que a gente vai acertar bastante. E a gente destacou, Adão, a questão da Klabin. Tem outra empresa que, nesse mesmo rol, né, que você tem aí para destacar para a gente, porque é tão bom quando você fala de empresas, né, que a gente sabe, opa, tá essa empresa e tal, porque dá solidez. Da solidez. Da forma de trabalho, do método que você nos proporciona também, né? Então isso é legal porque as pessoas acabam, opa, isso deu certo, né? É interessante, então, né? É legal isso aí. Olha, citando aqui o setor, né? A Klabin, ela participa de um setor, né, da nossa economia que é chamado de materiais básicos, tá? Sim. São coisas extraídas da terra, da natureza. Então ali, é lógico que eles plantam as árvores que eles cortam. Celulose, né? Mas eles extraem esse tipo de coisa. Então, essas empresas de materiais básicos, esse setor, né, em particular, ele anda com um preço bastante atraente. Não só a Klabin, mas também a Suzano, que é concorrente dela,
Tem empresas como a Usiminas, que esse dia a gente recebeu uma pergunta na nossa caixinha do Instagram, né, de um amigo nosso perguntando se deveria investir na CSN, que é a siderurgia brasileira, ou na Usiminas, que é uma outra empresa. Ambas empresas trabalham com fundição de ferro, tá? Elas são concorrentes diretas da Gerdau, né? E por que que não... não tô falando aqui da Gerdau, que é muito mais conhecida? Por questão de preço. A Gerdau está um pouco mais cara do que essas outras concorrentes dela. A sua ação, no caso, está mais cara. Está mais cara também. Mas a gente também tem um pouco de Gerdau na nossa carteira. A gente gosta muito da empresa. A gente vê que é uma empresa assim, que mantém um resultado muito regular. Empresas de mineração sempre tem essa questão positiva, né? De extração de minério, sempre é. Sim. A gente brinca que elas são tipo, falando aqui, fazendo analogia com futebol, que elas são tipo umas laterais. Porque o que que acontece? Eles podem ter bastante eficiência, eles reduzem custo, né? Eles treinam a equipe, eles fazem realmente com excelência o trabalho deles. Mas se eu vendo celulose e o preço da celulose cai, não importa o quão competente eu seja, que o meu lucro vai diminuir. Sim. Então, tipo assim, o grande perigo desse setor agora é o valor das commodities estarem muito altas. Então, por isso, vai cair e a lucratividade das empresas vai diminuir. Só para vocês terem noção, se você comprar Usiminas hoje, né? E o valor ali do ferro, do determinado tipo de ferro que ela vende não cair de preço, Lúcio, em 1 ano e meio você reaver todo o seu capital investido. Em 1 ano e meio. A porcentagem está bem Seria alta. uma rentabilidade de mais ou menos uns 7% ao mês. Literalmente. Então, assim, das duas, uma. Ou o minério de ferro vai cair e a lucratividade da empresa vai cair, ou o preço vai decolar em qualquer momento desses. Das duas, uma. Só que no patamar de preço que tá, a gente acha que é bastante convidativo de entrar. A gente, tipo assim, é aquela garota meio que te paquerando. Eu tô casado, não posso, mas, né, Opa, analogia a gente pode fazer. Sim, mas eu entendi. Então, por mais que esteja, entre aspas, convidativo, ainda dá mais essa possibilidade, a margem não chegou no teto ainda, né? Como você sempre disse. Exatamente. Ela tem uma margem, né, de segurança, uma margem para o preço oscilar para cima muito boa. Para tratar em números aqui, a máxima da CSN, a máxima da Usiminas, que é a ação que eu estou mais comentando aqui, eu acho que é por volta de R$18 o preço máximo que o ativo já teve, né? Hoje, ela está abaixo de R$8. Nossa. 7,80, por ali. Então, assim, olha a magnitude do desconto que você está tendo. Tem mais, digamos assim, mais de 100% a possibilidade de aumento ainda. Exatamente. Se ela voltar no preço que ela estava antes, vai dar próximo aí de uns 150%, 170%, sim, sei lá. Olha. Então, a gente vê essa margem de ganhar dinheiro, né, essa possibilidade de lucro com bons olhos. A gente gosta. Eventualmente, todo investimento ele tem risco envolvido, tá? Eu falei um dos riscos aqui, né? O risco para uma siderurgia é o valor do que ela produz. Ela não tem o risco igual o da Magazine Luiza, que é de competição. Uhum. Porque é muito custoso você montar uma siderurgia. Não é brincadeira barata. É muito mais barato você fazer um e-commerce do que fazer uma siderurgia. Então, assim, a barreira de entrada deles é mais fácil. E o que vai nivelando eles? O valor da commodity que eles produzem. Quando a commodity sobe de preço, eles ligam todos os fornos e colocam a produção na capacidade máxima. Sim. E vai vendendo e colocando grana no bolso. À medida que o preço da commodity vai caindo, eles vão colocando os fornos, parece que tem outro termo, mas seria como se fosse em stand-by. Eles não chegam a desligar, porque demora acho que 6 meses para crescer um forno daquele, de tão grande que o negócio é. Só para você ter uma noção, né? Aqui a gente tem a usina, colocar ali a caldeira, né? Digamos Sim. assim, quanto tempo demora? Quanto tempo demora para aquele negócio começar a funcionar mesmo, né? Você liga o motor do carro, já demora um tempo para aquecer ali e andar, o óleo tá rodando certinho para você poder andar sem desgaste.
Agora, você imagine uma coisa dessa magnitude. Então, É gigantesco. não dá para fazer assim e ligar e desligar. Então, eles usam essas camadas, que a gente acha bastante interessante. Sim, porque essa dica que você nos deu agora da Uzi Minas, né, é uma questão importante, porque se você tem ali uma proporção de investimento que tem a possibilidade de crescer ainda mais, Sim. a lucratividade vai ser gigantesca, né? Vai ser gigantesca. Então, assim, para dar errado, né, o preço do que ela produz tem que cair bastante. Mas tem que cair bastante mesmo, porque o negócio tá para se pagar em um ano e meio, né? Cara, tá muito lucrativo. Então, digamos assim, a possibilidade de dar lucro é bem maior do que, Exatamente. né, digamos que está mais de 3 por 1, né? Está Sim. dando bem mais do que Sim. isso, né? E uma das duas coisas vai acontecer com certeza. Ou a lucratividade dela vai cair, ou o valor da ação vai explodir, Lúcio. Vai subir que nem um míssil. E eu já vi esse negócio subir nessa ação, ela tem muita velocidade quando ela sobe. É de uma hora para outra. Tipo, né? chega a subir 18%, 15% no dia. Caraca, é uma coisa absurda, então. O movimento das ações é muito potente, né? Recentemente, agora, as empresas de construção civil começaram a subir. Era comum você ver uma empresa de construção subindo 10 no dia. Algumas chegaram a bater 30 de crescimento em um dia, Lúcio. Porque essa semana passada, semana retrasada, né, no nosso podcast, a gente tava falando... A gente falou bastante sobre esse setor, né? Por isso que hoje eu mudei um pouco pra gente ir dando toda hora uma rodada aí nesses assuntos e falar um pouquinho sobre cada coisa. E então teve empresa que subiu disparadamente. Nossa, muito rápido. Pode botar aí quase todas as empresas do setor de construção civil. Você pode pegar a EZTEC, pode pegar a MRV, pode pegar a Even, pode pegar a Cirela, pode pegar a JHSF. Eu não vou puxar seu saco aqui não, mas você havia dito isso. Que uma hora ou outra ia explodir essa... Você deu os exemplos e tal, e eu me lembro, você falou assim, ó, uma hora ou outra vai explodir. E agora, assim, eu não posso... Vale a pena, galera, eu falar, eu nunca falei isso, tá? Eu não posso, e vocês não devem ouvir o que eu tô dizendo como indicação de compra de ação. Isso eu não posso fazer. Se eu fizer isso, eu tô fazendo um crime. O que eu tô dizendo para vocês é as ações que, no nosso ver, estão interessantes. Sim. Tá? Aí, se você vai comprar ou não, cabe a você, tá bom? Então, se você comprar a ideia errada, isso aqui não é uma indicação de compra. Isso aqui é única e exclusivamente a gente está explicando as ações que, ao nosso ponto de vista, estão interessantes. Estamos, entre aspas, explicando o mercado, né? Explicando o mercado. Então, quando a gente cita algum exemplo de ação, né? Não vem aqui no podcast achar que você vai ficar toda hora pegando um callzinho, que é o que a gente chama, né? Um call de ação. Vou lá para escutar, ver qual ação o cara tá comprando para comprar também. Porque normalmente, igual as ações que eu falo que eu tenho, você não vai saber o preço que eu comprei. Será que hoje eu compraria de novo? Nem sempre, Sim, né? Isso vai ao longo do tempo, né? Vai ao longo do tempo. Então a gente comenta, a gente fala de uma coisa ou outra que é interessante, mas de nenhuma forma eu quero estar indicando para vocês ações para vocês comprarem. Porque, de uma forma ou outra, se você quiser uma consultoria de como funciona, aí é diferente. Aí é diferente. Aí a gente senta, olha teu financeiro, vê tua capacidade de investir. Aí a gente faz um trabalho totalmente profissional, né? Aí e focado no seu dinheiro. Porque cada um sabe o tamanho do bolso e os bolsos não são iguais. E cada um também sabe a questão do risco, né? Cada um sabe a questão do risco. Aí a gente vai voltar nos outros podcasts. Não é? Mas, enfim, Adam, algo pra gente completar o nosso podcast de hoje? Olha, Lúcio, eu acredito que não. No início do programa, né, eu falei para vocês que eu ia falar sobre todas as modalidades de investimento. Porém, a gente falou de longo prazo, que é liberal trade, e a gente falou do curto prazo, que seria o swing trade. Essas duas, na minha visão, elas conversam muito bem quando você alterna de uma para outra. A visão do investidor de médio prazo pode ser uma estratégia vitalícia sua. Eu sempre vou ser investidor que vou investir de 15 dias a 6 meses. Aí, beleza. Só que aí vai ficar difícil você mudar entre uma e a outra. Então, a mais longa com a mais curta combina super bem. Dependendo do movimento do ciclo que você tiver. Dependendo daquilo que você está investindo. Dependendo do time que a bolsa tá. Se ela tá baixa, se ela tá alta ou se ela tá média. Cada hora é uma oportunidade. Cada hora é uma oportunidade. Um dia entrou agora se tornou meu amigo, né? Ele entrou no nosso escritório,
Vou contar só essa última história. Bora lá. Eu tava andando por aí tentando vender curso de bolsa. Eu falei, cara, quem que pode se interessar por bolsa de valores? Pô, funcionário de banco. Falei, eu sou correntista do Sicredi, vou ligar lá no Sicredi. Liguei lá no Sicredi, conversei com uma pessoa. Falei, ó, queria fazer um convite para vocês, para virem estar conhecendo o nosso escritório, para falar sobre investimento, tal. Apareceu 2 dos funcionários do banco lá em casa. E aí ele pegou e falou assim, ele entrou no meu escritório, né, e eu acho que era o ano de 2020. Antes da pandemia. Era o ano de 2020, final de 2019. E ele pegou e falou assim pra mim, qual é o prazo, que tipo de operação que você faz? Eu falei, a que tem a melhor risco-retorno no momento. Ele falou assim, gostei de você, vou sentar, pode falar tudo que eu quero ouvir o que você tem pra dizer. Olha que coisa. Por quê? Porque é exatamente desse jeito. Não existe uma estratégia que é vencedora 100% do tempo. Ela vai dar certo e vai dar errado, né? O que a gente diz pra vocês é que se você se mantém em uma estratégia que seja eficiente, você vai ganhar dinheiro ao longo do tempo. Isso você vai conseguir. Tá uma dica importante. Uma dica importante. Então não fique trocando toda hora, tá? O prazo operacional que vocês utilizam. Pega o longo prazo, vai, e só mude para curto prazo quando vocês estiverem com muito medo, e o medo só quando tudo estiver dando certo, tá? Não é medo agora, não. É medo antes da pandemia, em 2007... em 2000 e... Pronto, já falei aí de bastante tempo. Valeu, Adam. Até mais. Um beijo, um abraço, galera. Até mais.